Olá, caras alunas, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de língua portuguesa do 7º ano de escolaridade, com o professor José Ramos Viana, no âmbito do programa Aprender e Estudar em Casa. Mas antes, um momento de reflexão sobre o momento que estamos a atravessar devido à pandemia provocada pelo Covid-19. Aluno, aluna, lá em casa, lava sempre as mãos com água e sabão, sem abraços, sem beijinhos e sem aperto de mão. Mantenha o distanciamento social e protege-te. Portanto, para dar início à nossa aula hoje, antes vamos ver o sumário. Para o sumário da aula, temos leitura e compreensão oral do texto, conceito de comunicação, processo de comunicação, tipos de linguagem, exercícios e desafios. Agora, chamo a vossa atenção para a leitura do texto intitulado Os Meios de Comunicação, que será feita pela aluna do 7º ano de escolaridade, Biane Cristina. Os meios de comunicação. A nossa vida cotidiana desenrola-se por entre um conjunto de mensagens que a sociedade nos fornece. Imagens, filmes, desenhos, na ordem visual, dança, mímica, pantomima, na ordem gestual, ruídos, gritos, música, na ordem auditiva. Mas a maioria das mensagens recebidas são de natureza linguística, quer a língua acompanhe como comentário uma mensagem de ordem visual como um cartaz, quer ela se apresente só como em qualquer conversa, sempre que procuramos estabelecer o equilíbrio entre o meio social e a nossa atividade, escolhemos como exemplo os meios que utilizamos para conhecer os acontecimentos do mundo, o jornal que lemos, a rádio que ouvimos, a televisão que assistimos. Depois da leitura do texto feita pela vossa colega, vamos refletir um pouco sobre o conteúdo do mesmo. E logo no primeiro parágrafo, a seguinte afirmação. A nossa vida cotidiana desenrola-se por entre um conjunto de mensagens que a sociedade nos fornece. Imagens, filmes, desenhos na ordem visual, dança, mímica, pantomima na ordem gestual, ruídos, gritos, música na ordem auditiva. Tudo isso para mostrar o tecido de complementaridade da própria mensagem que concorre para a comunicação. Então, o que é a comunicação? Como vocês podem ver aqui na tela, temos a comunicação é um processo de expressão de ideias, pensamentos, conhecimentos, experiências, sentimentos e emoções através de palavras orais ou escritas, símbolos, sinais e gestos. O homem começou a comunicar entre si desde que apareceu na Terra e, na primeira fase, ele não tinha a fala. Nós chamávamos isso de comunicação primitiva. E agora, com os meios sofisticados, o homem pode comunicar muito melhor do que antigamente. Mas, para partilhar informações, ideias, pensamentos ou mesmo conhecimentos, é necessário ter meios para intercambiar estas mensagens em presença ou à distância. Portanto, como vocês sabem, nós temos vários meios de comunicação. Podemos comunicar em presença como à distância. Em presença, conversamos. À distância, utilizamos outros meios, nomeadamente a carta, a internet e outras formas ainda de comunicação. Para começarmos a falar da comunicação, nós temos que falar também do processo. Este processo que é realmente um processo bastante atraente na nossa vida.
como já tinha dito, a nossa vida, ela é movida por um conjunto de mensagens. Ora, mensagens orais, escritas, ora, gestuais ou auditivas ou através de símbolos e cores. Por exemplo, se nós tivermos um esquema de comunicação, os elementos essenciais desse esquema seria o emissor, a mensagem e o receptor. Certo? Então, o emissor tem um papel determinante. Qual é o papel do emissor? O emissor tem a incumbência de codificar as mensagens. Portanto, o emissor codifica as mensagens. E o receptor, o que faz? O receptor recebe as mensagens. Ele recebe as mensagens, seja ela de cariz linguístico ou através de sinais e símbolos. Portanto, no ato de recepção da mensagem, o receptor passa por 3 fases essenciais extremamente importantes. Portanto, ele recebe a mensagem, portanto, a seguir, o que ele vai fazer? Ele tem que reconhecer o código, porque se ele não reconhecer o código, não se estabelecerá a comunicação. Depois do reconhecimento do código, ele interpreta a mensagem. Quando ele acaba de interpretar a mensagem, ele faz outra coisa que é muito importante dentro da comunicação, que é a compreensão. Ele compreende a mensagem. Portanto, o receptor recebe, reconhece, interpreta e compreende a mensagem. Só a partir deste momento ele estará em condições de assumir um outro papel, porque se nós estivermos numa comunicação bilateral, o emissor deixa de ser emissor, elabora nova mensagem e passa a ser, portanto, o receptor deixa de ser receptor, elabora nova mensagem e passa a ser emissor. A partir daí, a comunicação continua em ciclo. Eu não sei se repararam. Olha, o professor escreveu reconhecer, mas nos outros verbos ele não acrescentou o R. O que é que ele vai fazer? Vai excluir o R. E fica, o receptor recebe a mensagem, reconhece, interpreta e compreende a mensagem. Neste momento, ele está pronto para assumir uma outra função, um outro papel na comunicação. Então, antes de nós apagarmos o quadro, falta uma questão que vocês não sequer me perguntaram. Deviam perguntar, professor, então, e a mensagem, o que é? Mensagem é um conjunto de informações. Informações. Essas informações podem ser N informações sobre sentimento, sobre o pensamento, sobre emoção. Portanto, tudo que nós enviarmos, que nós elaborarmos dentro de nós e enviamos para dar conta do nosso estado de espírito, da nossa ideia, da nossa opinião, chama-se mensagens. Portanto, a partir de agora, nós vamos continuar a falar da questão da comunicação, mas antes vocês vão ouvir um vídeo. Olá, crianças! Hoje vamos trabalhar sobre os meios de comunicação. O que são os meios de comunicação? Para responder a essa pergunta, primeiro devemos pensar o que é a comunicação. Quando duas pessoas se relacionam expressando suas ideias ou sentimentos através de palavras ou gestos, essas pessoas estão se comunicando. Então as pessoas só podem se comunicar se estiverem juntas? Não, mas para poder intercambiar palavras ou ideias com pessoas que estão longe, é necessário ter meios para enviar informação. Esses são os meios de comunicação. Com certeza vocês conhecem muitos. Por exemplo, se uma pessoa viaja e quer saber como está sua família, o que é que ela faz? Telefona.
ou escreve um e-mail. Antes se escreviam cartas. Muito bem, esses são meios de comunicação que relacionam um grupo reduzido de pessoas. Uma pessoa com a sua família, 2 amigos, 2 pessoas que trabalham juntas, etc. Também existem outros meios que nos permitem ficar sabendo o que aconteceu ou está acontecendo a muitos quilômetros de distância, do outro lado do mundo. Esses são os meios massivos de comunicação. Por que massivos? São meios de comunicação massivos porque chegam ao mesmo tempo a um grande número de pessoas. Vocês imaginam algum exemplo? A televisão. É claro, a televisão é hoje um dos meios massivos mais importantes. Sabem de outros? O rádio. A internet. Muito bem, todos esses são meios massivos de comunicação. E o jornal? O jornal também serve para nos informar? É claro, muito bem. O jornal também é um meio de comunicação massivo, assim como a revista. A particularidade deste meio de comunicação é que a informação chega principalmente através da palavra escrita, razão pela qual é necessário saber ler. Como vocês podem ver, hoje em dia existem muitos meios de comunicação. Alguns comunicam através da palavra escrita e fotografias ou ilustrações, como o jornal. Outros, através do som, como a imagem. E alguns agregam a imagem, como a televisão e a internet. Como disse, nós precisamos de testar se realmente vocês compreenderam como processa a comunicação. Portanto, quando é que realmente estamos em comunicação? Vamos observar aqui na tela e temos logo na linha A vai aparecer uma aluna, uma menina a estudar e ela está a escrever. Quando escrevemos, estamos em comunicação? Claro! Ao escrevermos, estamos a comunicar. Portanto, podemos comunicar através da escrita ou através da oralidade. Na linha B, vamos verificar. Portanto, na linha B, aparece uma senhora a passar sermão. Portanto, ela passa sermão, como vocês também, de vez em quando, a vossa mãe passa um sermão. Ela fica zangada, só ela fala, ninguém mais fala. Ela diz as coisas que ela pretende dizer e os meninos têm que ficar calados, a ouvir e a tomar uma atitude. Neste caso, há comunicação ou não há comunicação? Claro que vai haver a comunicação, como disseram lá em casa. Muito bem. Agora vamos passar para a linha C. Na linha C, surge uma senhora que lê um jornal. Quando lemos um jornal, estamos em comunicação? Bravo! Claro! Quando lemos um jornal, também estamos em ato de comunicação. Porque, ao ler, estamos a ter contato com o jornalista, com as ideias que ele enviou e que nós também podemos absorver. Na linha D, uma senhora ao telefone. Quando estamos ao telefone, estamos a praticar um ato de comunicação? Lá em casa. Muito bem! Estamos em comunicação. Ao telefone, comunicamos. Até através da fala, porque o telefone é só o meio, mas quem realiza a comunicação somos nós. Na linha E, temos 2 senhoras que conversam gostosamente, não é? Elas conversam gostosamente. E numa conversa ou diálogo, há comunicação ou não há comunicação? Claro, bravo, bonito. Acertou outra vez. É isso, exatamente isto. Ela está em plena comunicação. E não há dúvida, porque 2 pessoas, quando conversam, elas estão em ato ou num processo de comunicação. E na linha F, surge uma jovem linda a dançar. A dança é um ato, é um processo de comunicação. Quando dançamos, comunicamos alguma coisa? Vejam lá, estão a dançar, estão a comunicar ou não? Alguém disse lá em casa, já ouvi,
correto. Quando dançamos, também estamos em comunicação. É um ato de comunicação. Expressamos um conjunto de coisas que fazem parte da nossa cultura, do nosso dia a dia. Por isso, também estamos em comunicação. Portanto, a partir disto, já verificaram, já observaram situações de comunicação. Agora, passamos para a fase seguinte. Na fase seguinte, voltamos, e agora vocês devem apontar e tomar a nota, voltamos a falar do processo da comunicação. Reparem que quando o professor falou aqui no quadro, ele só fez referência a 3 elementos do processo da comunicação. E agora, no quadro, portanto aqui na tela, nós vamos ver outros elementos que ainda não fiz referência. Nomeadamente, nós temos o canal, já falamos do emissor, receptor e a mensagem. Agora vem o canal, o código e o contexto. Portanto, o canal é o suporte. Nós temos vários canais. Temos o ar, a vibração do ar, que leva a nossa voz até o nosso som da fala, até o outro, até o nosso interlocutor. E temos também o papel, onde podemos escrever uma carta. É um suporte, é um canal da comunicação. Temos outros fios, ondas, são canais de comunicação. E depois temos o código. O que é código? Portanto, código é um conjunto de sinais, símbolos que nós utilizamos ou sistematizamos para, com ele, podermos elaborar a nossa mensagem. E quando falo de código, estou a referir-me à língua. Nós temos vários códigos no mundo, mas em Cabo Verde, quais são os códigos que o falante cabo-verdiano normalmente utiliza? Ele usa 2 códigos, a língua portuguesa e o crioulo. Diferenciação: a língua portuguesa é a nossa língua oficial e ao mesmo tempo tem uma outra categoria que é a língua estrangeira, e temos também o crioulo, que é a nossa língua materna. Por que dizemos que é a nossa língua materna? Porque é a língua do berço. Desde que nós nascemos, nós ouvimos já falar-se crioulo. Na nossa família, dentro do nosso lar, todos falam crioulo. Então, nós temos esses 2 códigos que nós podemos fazer referência como código de comunicação, portanto, do homem cabo-verdiano. A seguir, portanto, vamos passar para a fase seguinte. Nós vamos falar agora da linguagem. Portanto, nós comunicamos, e vocês já sabem que a comunicação é um processo de expressão de ideias, pensamentos, conhecimentos, experiências, emoções, símbolos, tudo, não é? Portanto, neste processo, cada um de nós pode usar uma linguagem diferente. Eu uso uma linguagem. Eu estou, neste momento, a usar uma linguagem que é manifestada por palavras. Eu digo linguagem verbal, porque ela se manifesta através da palavra. E, neste caso, palavra oral. Mas eu posso escrever palavras. Eu estaria também a usar uma linguagem verbal, através da escrita. Mas temos outras formas de comunicar. A senhora que está comigo aqui tem uma forma de comunicar, através de gestos. Neste caso, essa linguagem não se utiliza palavras. O que se utiliza? Gestos, sinais. Logo, é uma linguagem não verbal. Mas, se vocês repararem, no ato da explicação do professor, ele fala, usa linguagem verbal e faz gestos para ajudar na compreensão daquilo que ele quer dizer. Portanto, estimula mais a pessoa, prende a pessoa a ele quando ele comunica. Neste caso, temos uma linguagem mista, que se manifesta através da palavra e também de sinais, símbolos ou cores ao mesmo tempo, em simultâneo.
simultâneo. Portanto, é isso que eu gostava de vos mostrar e, mais uma vez, vamos observar mais um vídeo, vamos ver um vídeo para vocês terem uma melhor ideia sobre isto. Linguagem verbal e não verbal. Nós, seres humanos, nos comunicamos através da linguagem. Podemos, por exemplo, trocar informações, expressarmos nossos sentimentos e pensamentos, fazermos questionamentos por meio de palavras, gestos, símbolos, desenhos, da postura corporal e do tom de voz. Desse modo, utilizamos a linguagem verbal e não verbal para nos comunicarmos. Um dos aspectos que pode interferir no processo de comunicação é o código a ser utilizado. Esse deve ser entendível para ambos, receptor e emissor. Se uma pessoa está dirigindo e vê que o sinal está vermelho, o que ela faz? Para. Isso é uma linguagem não verbal, pois ninguém falou ou estava escrito em algo que ela deveria parar. Mas, como ela conhece a simbologia, ou seja, o código utilizado, apenas o sinal da luz vermelha já é suficiente para que ela compreenda a mensagem. Depois de termos trabalhado a volta do texto, meios de comunicação, termos falado de comunicação enquanto processo, os elementos que fazem parte deste processo e também dos tipos de linguagem e ter feito alguns exercícios e desafios, agora chegamos ao fim da nossa aula. Que pena, não vou poder ficar mais com vocês hoje, mas estaremos no próximo dia. Mas antes, um trabalho de casa. Não podem ficar sem fazer nada. Então, cada aluna ou aluno vai agora, com a ajuda dos pais lá em casa, elaborar um esquema de comunicação com os 6 elementos que nós estudamos durante esta aula, intervenientes no processo da comunicação, que já falamos, não é? O emissor, a mensagem, o receptor, o código, o canal e o contexto. Portanto, vão agrupar isso, organizar e apresentar um esquema. Portanto, com essa explicação para a elaboração do vosso trabalho de casa, chegamos mesmo ao fim da nossa aula. Por isso, não se esqueçam, fiquem em casa. Por favor, protejam-se.